Atos capítulo 8. O tema da minha mensagem de hoje vai ser o poder do Espírito Santo. Olha só, o poder do Espírito Santo. É um versículo só. Atos capítulo 8, versículo 17. Atos capítulo 8, versículo 17. Nós queremos meditar sobre esse poder maravilhoso, que é o poder, é a unção de Deus nas nossas vidas através do Espírito dele. Amém? Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Oh, glória. Então diz assim, meus irmãos: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu reconheço as minhas fraquezas e as minhas debilidades, Senhor, diante da Tua presença. Diante de Ti, Senhor, eu errei, eu pequei, mas o Senhor é poderoso para me levantar de volta. O Senhor é poderoso para me restituir diante de Ti. E diante de Ti eu reconheço que sem Ti nada sou, Pai. Por isso eu me diminuo de mim mesmo, da minha sabedoria humana. O Senhor deu um branco na minha mente agora. Que não seja o Ivan falar. O Ivan não tem nada para dizer. Senhor, venha sobre nós com o Teu doce Espírito. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos sentir o Teu shaker. Queremos sentir a Tua presença, porque a Tua presença é real em nosso meio. Senhor, vem sobre nossas vidas hoje poderosamente, dando direção ao Teu rebanho, dando direção à Tua noiva, à igreja, a quem Tu ama, a quem Tu pagou o preço de um alto preço no Calvário. Então restabelece o nosso entendimento e nos conforta, que cada um que veio desse lugar saia daqui cheio, sobrecarregado do Teu poder e da Tua glória. É isso que eu te peço, como servo de Ti, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Jesus? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo, amém? Então assim, dentro dessa fala do Espírito Santo, a palavra de Deus fala lá em Atos capítulo 8, diz assim: então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quem colocou as mãos sobre quem? Os discípulos. Então, para você ter ideia, você só vai encher outra pessoa com o Espírito Santo se você também é cheia do Espírito Santo. Amém? Então, aqueles discípulos cheios, sobrecarregados do Espírito Santo, eles colocaram as mãos. E todos eles ali foram cheios do Espírito Santo. É muito bom se encher do Espírito Santo, queridos. No entanto, olha só que nesses outros versículos que eu quero trazer mais além, diz assim, não precisa abrir a palavra não, tá? Atos 13, 4 diz assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, 4. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. É uma cidade. Então eles, quem? Os discípulos, cheios do Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo enviando para uma cidade. Então o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem a ordenança dele. O Espírito Santo, ele quis que os discípulos fossem para essa cidade. Agora, já pensou se os discípulos do Senhor não tivessem o Espírito Santo? Eles iriam para um outro rumo. Sabe o que aconteceria? A obra do Senhor não seria feita lá. Porque não era da vontade de Deus que eles fossem pelo querer deles, pela vontade dele, pelo achar deles. Não, nós devemos ir para tal lugar. Esse achar não provém de Deus. O achar provém do erro, da falta da maturidade cristã. O cristão, a palavra de Deus diz é sim, sim. E não, não. O que passar disso é procedência do maligno. É por isso, irmãos, que como noiva, como é noiva do Senhor, nós temos que ter vontade e ser cheios do Espírito Santo. Amém. Nós temos que ter fome do Espírito Santo, para nós sabermos o que o Espírito Santo quer que nós façamos. Porque até então, se você não sabe o que você tem que fazer, você está perdido. É por isso que é bom ouvir esse amigo fiel, esse amigo maravilhoso, amém? Esse é um grande amigo, é o melhor amigo nosso. É a pessoa que nós podemos acreditar e falar alto diante dele. Olha só,
Continuando, Atos 19, 2, diz assim, ó, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo, quanto crestes? É uma pergunta. E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então tinha muitos discípulos que estavam ali seguindo a igreja, que estavam reunindo com os irmãos. Eles não sabiam quem era o Espírito Santo. E tem muitos irmãos nossos mesmo, que não têm ideia quem é o Espírito Santo. E hoje as pregações, se você for nas TV, todo mundo fala sobre prosperidade, fala sobre muita coisa boa. E é bom falar sobre prosperidade, é de Deus, amém? Mas irmãos, os irmãos estão esquecendo do Espírito Santo. Sabe, ninguém mais prega sobre o Espírito Santo. Eu tenho visto pregações e ninguém fala sobre o Espírito Santo, é muito difícil. E o Espírito Santo está sendo esquecido no nosso meio. Mas só que o Espírito Santo é o motivo, razão, circunstância, porque nós estamos aqui hoje. Se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo nos trouxe. O Espírito do Senhor é quem traz a gente aqui, irmãos. Nós nos movemos, nós andamos, porque Deus permite, a palavra de Deus fala em Coríntios, corramos e morramos, somos do Senhor. Nós nos movemos, somos do Senhor. Aonde quer que nós iremos, nós vamos, porque as misericórdias do Senhor reinam sobre nós. E quem faz isso é o Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que você levantou hoje cedo da sua cama. Você respirou, você abriu os olhos, tomou café, escovou os dentes. É porque o Espírito Santo deu para você essa oportunidade, mais um dia, de você contemplar a beleza do Senhor. Amém, queridos? Olha só, essa outra porção aqui, porções maravilhosas. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Amém? Sabe quem falou isso? João, né? Eu vos batizo com água, mas está vindo alguém aí que vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é o selo, é a garantia, é o pão fiscal que você vai entrar lá, que você é do reino, que você pertence a um Deus poderoso e glorioso. Ter o batismo e buscar o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo, buscar essa vontade e ser cheio do Espírito Santo. Porque hoje nós percebemos que muitas pessoas, né, você conversa com um, você conversa com outro, e pela fala a pessoa denuncia quem ela é. Não é assim? Você conhece uma pessoa quando você começa a andar com ela, né? Até então, o primeiro contato que você tem com uma pessoa, ela pode ser maravilhosa, ela tem um linguajar legal, ela se aproxima em relacionamento. Mas a partir do momento que você começa a andar com ela, você vai ver quem ela é, como ela age, seus procedimentos. E uma pessoa que tem o Espírito Santo é tremendo. Porque ter o Espírito Santo aqui dentro é fácil. Agora, lá fora, que é o lugar de você ser cheio do Espírito Santo. É dentro do ônibus. É quando você está sozinho no seu trabalho. Lá que você tem que demonstrar que você pertence a uma outra cultura, que você pertence à cultura do Reino da Glória, do Senhor dos Exércitos, aquele que morreu e pagou o preço pela tua vida, aquele que espera por você. E essa espera, ele continua, e a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é que intercede por nós todos os dias, com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é inexprimível? Inexprimível é uma palavra que não dá para falar com palavras audíveis. É inexprimível, é um gemido muito angustioso. O Espírito Santo, ele se angustia por cada um de nós, todo santo dia, para que você cresça em Cristo, para que você amadureça no Senhor, para que você tenha o entendimento dele e buscar o reino de Deus, a informação da mente de Deus, a informação da mente do Senhor. O que Deus está pensando de você agora? Como que Deus te vê?
se Jesus vier, nós iremos subir para a glória, do jeito, a vida que nós estamos levando? Que tipo de vida que você tem propagado para você mesmo? Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor tem misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Para que nós não sejamos confundidos. Aleluia. Então, o Espírito Santo é o motivo de nós estarmos hoje aqui. E olha só essa porção maravilhosa, quentinha, saiu agora do forno. Olha só, irmão. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que convenha falar. Jesus falando assim, ó, não se preocupe quando você chegar diante de uma autoridade, diante de pessoas e alguém questionar a tua fé. Porque o Espírito Santo falará na tua boca. E é lá na rua, meu irmão, e é lá na rua, no dia a dia, que você tem que ser cheio do Espírito Santo e falar do reino de Deus, causar um impacto lá fora. Porque quando eu saio para fora, eu estou no dia a dia, eu sou uma pessoa, e eu sei como eu sou. A oportunidade que eu tenho de falar do Senhor, e o Senhor sempre dá, não é verdade? O Senhor sempre dá uma oportunidade de você falar do reino de Deus para outra pessoa. E você só fala se você for cheio do Espírito Santo. Amém? Falar, irmão, multiplicar. Eu estava lendo um versículo esses dias no meio da rua que eu chorei dentro do ônibus, irmão. Eu chorei dentro do ônibus porque eu fui sobrecarregado do Espírito Santo. Eu já li esse versículo diversas vezes, mas eu não tinha caído a informação, sabe? A ficha não tinha caído. E aquele versículo lá de Apocalipse dizia assim que bem-aventurados os mortos que morreram no Senhor, porque o Espírito diz que as suas obras os acompanharão. Aleluia! Irmão, as suas obras o acompanharão. Então, o que eu faço vai me acompanhar, irmão. O que eu faço, se você evangeliza uma pessoa no meio da rua, isso que você está fazendo, você está fazendo, não é para o pastor, você está fazendo é para o reino de Deus. Amém? Então, tudo que você fazer é para a glória, é para enaltecer a glória dele. Como diz o salmista, não a nós, mas a ti. Se você entrega um cartãozinho, você fala de Jesus para uma pessoa e convida ela, domingo vai ter um culto maravilhoso na minha igreja. A minha igreja é cheia do Espírito Santo. O pastor é uma bênção. O meu pastor, o pastor José Carlos, cheio da presença de Deus. Ele quer abençoar a tua vida. Vamos lá domingo. E então, aquela pessoa, ela vai receber essa informação e ela vai meditar. Olha, aquele irmão falou com tanto ímpeto para mim, cheio do Espírito Santo. E aquilo formiga a noite, a madrugada na cabeça da pessoa. Porque você falou cheio do Espírito Santo. E tem que ter o Espírito Santo para evangelizar, meu irmão. Você tem que ser cheio primeiro. Se salva a ti mesmo. Busca essa salvação porque ela é individual para ti. É individual. A salvação ela é individual. Você não vai levar ninguém contigo a não ser você. É você e a cruz. As religiões aí para fora, elas vão até a cruz, mostrando Jesus crucificado, morto lá, todo machucado. A nossa religião começa na cruz. Tem que tomar a cruz. Nós temos que aceitar a cruz de Cristo. E para isso tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? Olha só que maravilha, que tremendo essa porção aqui, ó. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Recebei o Espírito Santo, irmão. Ele está aqui no nosso meio. E é Ele quem fala convosco. Recebei o Espírito Santo. Embriagai-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Quem fala na boca do Ivan é o Espírito Santo agora. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Aproveita a oportunidade que você tem. Enquanto há respiração na tua garganta, no teu estômago, dentro do teu pulmão, há fôlego de vida. Respire e fala: Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu quero ser cheio de ti. Eu necessito. Eu preciso. É uma dependência. Temos que ter na dependência do Espírito Santo todo santo dia. Amém, irmãos? Olha só que essa porção aqui
Ai, aleluia. Quando eu olho para esse versículo aqui, eu dou vontade de ficar aqui só olhando para ele, meditando, comendo. É muito maravilhoso. E nós somos testemunho acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Aleluia. Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você sabe, essa porção aqui eu lembro lá de Tiago, onde que Tiago fala assim que os demônios, eles creem em Deus e tremem. Os demônios, eles acreditam em Deus e tremem. Você sabia que tem cristão que não acredita em Deus? A fé dele é tão fraca, tão devaneio, tão pequenininha, que o cara não tem a capacidade de acreditar em Deus. E muito mais ainda, nem temer ao Senhor. Sabe, irmão, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No entanto, tem um compromisso de estar nas quinta-feira adorando o Senhor. Olha, irmão, só se eu não puder vir mesmo. Mas na quinta-feira, quando eu tenho um compromisso aqui, eu venho a pé, irmãos. Porque o meu compromisso não é com o homem. O meu compromisso é com o Senhor. O nosso compromisso é com o Senhor. E ai de mim, quando nós temos um compromisso com Deus, Deus conhece. E Deus honra. Deus honra. Você é fiel comigo, eu vou ser fiel contigo. Nosso compromisso tem que ser com o Senhor da glória. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ser cheios do Espírito Santo. Cheios, sobrecarregados. Olha só que porção maravilhosa, meu irmão. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Atos 8,15. No entanto, tem pessoas que podem orar pelo irmão para receber o Espírito Santo. Tem pessoas que não conseguem orar pelo irmão para receber o Espírito Santo, porque ele necessita. Você sabe que o diabo, ele não precisa tirar os crentes da igreja. O diabo, ele é esperto. Esses dias, na terça-feira, o irmão trouxe uma palavra maravilhosa, assim, poderosa, que ele falava sobre o poder de Satanás, né? Na terça-feira, na oração, e eu achei tremendo, e é uma pura verdade. O diabo, irmão, ele basta tirar o Espírito Santo de você. Você fica aqui dentro vazio, não sente a presença de Deus, vem por vir. Sabe, fica vazio da presença, fica sem sabor, sem gosto. Você abre a boca, era melhor você ficar quieto. Não abre a boca para salgar, não dá uma palavra de direcionamento, porque você falta direcionamento. Então, o diabo hoje, tem muitas igrejas, hoje nós conhecemos, eu tenho certeza que você também conhece, está cheio de gente lá dentro, mas tudo sem o Espírito Santo. Misericórdia, mas é uma verdade. Os irmãos que têm o Espírito Santo, você conhece. E é tão gostoso estar perto de quem tem o Espírito Santo, amém? Porque ele é intrépido, ele dá aleluia, ele glorifica, ele sabe o tempo que é pouco. O tempo é pouco. E o tempo que é pouco, nós temos que aproveitar. A nossa vida é como uma flor da erva. Logo passa-se o vento por ela e acabou, meu irmão. Esse dia tinha 10 anos. Irmão, já estou indo, ó. Já estou deixando os irmãos. Querido, o tempo passa rápido demais. E nós temos que aproveitar o tempo. Se você desse o seu tempo para mim, eu colocava valores eternos. Valores eternos. É o que nós vamos ter lá na frente. Lá no céu dos céus. Amém? Porque lá no trono da graça de Deus, lá quando você chegar naquele dia, você vai ver, poxa vida, valeu a pena eu ter evangelizado. Valeu a pena eu ter ajudado o pastor. Valeu a pena eu estar junto ali, né? Levando almas à presença do Senhor. Porque isso tudo, a palavra de Deus fala que não é em vão o vosso trabalho no Senhor. Não é em vão o vosso trabalho no Senhor. Você fez, o Senhor paga para você. E Ele paga bem. E o nosso patrão tem dinheiro. Amém? Ele é rico. Todo ouro e toda prata pertence a Ele. Irmãos, o nosso Deus é poderoso. Ele criou os céus e a terra pelo sopro da sua boca. Olha que Deus poderoso que você serve. Esse Deus é um Deus tremendo e ressurreto. É um Deus verdadeiro, digno de louvor, de adoração, de tua atenção. Dá atenção para o Espírito Santo. Olha só, essa palavra aqui
é uma palavra que caiu numa luva. Olha só que gostoso esse termo. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Atos 3:52. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Você já viu alguém triste que tem o Espírito Santo? Não tem o Espírito Santo. Irmão, a tristeza, eu estava lendo outro versículo, que agora não lembro o que é. Que tem dois tipos de tristeza. Eu avaliei. Tem uma tristeza que é para a edificação do reino. A palavra de Deus fala. Depois eu vou trazer essa informação mais precisa para os irmãos. Né? Eu estava lendo, meditando, e agora não sei aonde está esse versículo. No entanto, a tristeza de Deus é para edificar. Deus nos deixa meio, né? Mas é para edificação. Agora tem uma tristeza que é a do mundo. Essa daí é a tristeza que derruba. Então você tem que ver qual é o tipo de provação que o Senhor está te provando. Porque Ele prova a todos que Ele recebe. O Senhor prova. Se você está vindo para Ele, Ele vai te provar. Você vai ser fiel. Você vai olhar para mim. Você vai cumprir a minha palavra. Você vai ser fiel à minha palavra. O Senhor prova. Porque esse é o objetivo do Senhor. E quantas provações nós temos passado? Todas as provações que nós temos passado, nós só conseguimos por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá alegria. É o Espírito Santo que nos traz vigor de voltar, de ficar aqui dentro. Irmão, talvez assim você não sinta, até então não ter falado essa palavra, talvez você não se sentia antes assim, eu estou meio frio, você pensava assim, mas não permaneça no local, na sala de aula. Aqui é uma sala de aula de você aprender. Uma hora o Espírito Santo vai colocar a matéria dele dentro de você, a matéria dele, a presença dele, o cheiro dele, e você vai ser cheio, você vai começar a olhar com outros olhos, você vai olhar para as dificuldades, você vai falar, eu vou vencer. O que está em mim é maior do que está lá no mundo. O gigante tem que ser derrubado, e você encontra vigor, você encontra força, porque você é cheio do Espírito Santo. Tem que buscar essa presença do Espírito da glória, para vencer o maligno, vencer o mal, testemunhar do reino lá fora, testemunhar do reino, irmão, o testemunho. O cristão, ele tem que dar testemunho no dia a dia. É difícil, claro que é difícil. Quem falou para você que é fácil? Mas você tem que fazer isso, sabe por quê? Ou então você não é do reino. Testemunhar de Jesus, falar, o meu Redentor vive, Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha vida, e Ele quer te dar salvação também. Cabeção. Aleluia. Amém, meus amados? Tem que falar e testificar do reino, em nome de Jesus. Não pode ter vergonha. Se você tiver vergonha dele, ele vai se envergonhar de você. Aí você fala assim, mas Senhor, nós falamos no teu nome, profetizamos, curamos. E ele fala, não vos conheço, apartai-vos de mim. É tremendo essa palavra. E nós não queremos ouvir ela naquele dia, bem? Nós não queremos ouvir essa palavra. Nós queremos ouvir a palavra assim, vem para mim, bendito meu Pai. Aqui está guardado o que é teu, aleluia. Entra agora e descansa. E descansa. Nós queremos descansar. Tem uma porção lá em Lamentações 3 que diz assim, os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aqui ninguém descansa. Aqui quem descansa carrega pedra. Oh, aleluia. Olha só essa porção aqui, meu irmão. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha só que Judas, irmão de Tiago, ele fala, mas vós, amados, edificando a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé. Sabe? Ele fala, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, e orando no Espírito Santo. Você sabe que nós podemos nos santificar nós mesmos? Aquela busca individual que eu falei, você pode buscar na sua individualidade o Espírito Santo na sua casa. Quem já ouviu aqui falar sobre a Rua Azusa? Quem já ouviu falar da Rua Azusa? Ninguém ouviu falar? A Rua Azusa, meu irmão, 1906. O nome do pastor
William Joseph Simon, o nome desse cara. Ele era um pastorzinho que não tinha ovelha. E então, ele chega lá, encontra um outro irmão, e ele fala assim, ó, eu posso ir orar na tua casa? Hoje à noite? E o irmão falou, vamos orar. Vai lá. E esse pastor foi. Ele abre a palavra, que eu li, né? Ele abre a palavra e começa a falar sobre o Espírito Santo. E daqui a pouco o irmãozinho, que estava só ele e ele, só os dois, né? O irmãozinho começou a ser cheio do Espírito Santo. Começou a falar em mistério, em línguas estranhas, e cheio do Espírito Santo. Resumindo esse assunto, irmãos, eles saíram 11 horas de lá. Os dois. Aí ele falou assim, ó, eu tenho outra reunião com 30 pessoas, você quer ir? Amanhã? Vamos, no apartamento e tal. Aí ele foi lá. De repente, ele abre a palavra de novo. E 7 pessoas começaram a falar em línguas. Daqui a pouco, mais 10. Aí todo mundo começou a falar em línguas. Resumindo todo o assunto, irmãos, o pessoal de baixo, o pessoal lá de baixo, que era o prédio, né? O primeiro andar, se injuriaram. Ficaram, não, vamos parar com esse negócio aí, passava das 10, os irmãos cheios do Espírito Santo lá, fazendo barulho lá em cima. E eles subiram e entraram, de repente o Espírito Santo tomou a vida deles também. E no final da história eles alugaram um salão na rua Azusa, 312, você pode ver no Google, né? O maior Pentecostes de todas as épocas, depois do Pentecostes lá atrás. E esse Pentecostes saiu um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo veio para o Brasil, veio para. Como é o nome dele, pastor? Lá que. Begger? É o fundador da Assembleia. Assembleia, exatamente, esqueci o nome dele. Mas eu não sei lá, Begger. Daniel Begger. Daniel Begger. O Daniel Begger, irmão, veio cheio do Espírito Santo dessa reunião. Procura no Google. Entra no YouTube e procura para você ver. Vê os documentários da Rua Azusa. Ali, para você ter uma ideia, eles eram tão cheios do Espírito Santo, que os cultos eles não acabavam. Era 24 horas. As pessoas vinham e iam ser lotadas, ficava cheio do Espírito Santo, ficava em outro mundo espiritual, ficava desmaiado, ia lá, no andar de cima. É uma história tremenda, você tem que ler, para você ter ideia do que aconteceu naquele tempo. O pessoal lá da rua ia trabalhar com a marmita, para você ter ideia, era batizado com o Espírito Santo lá no meio da rua. E eles confessavam os pecados para a marmita. Para você ter uma ideia do que aconteceu. Sobrelotou esses grandes ministros do Senhor. O Senhor trouxe, como a Catherine Kuhlman, veio para cá também. Então, esses irmãos que foram cheios do Espírito Santo marcou a época e a era dessa época passada. E hoje, qual o referencial que nós temos no Espírito Santo? Hoje, as pessoas as pessoas vão para a igreja para ser curado. E depois não está nem aí com Deus. Só quer a cura, mas não quer o Deus da cura. Tem que buscar o Espírito Santo, irmão, para você permanecer até o grande dia. Você tem que buscar o Espírito Santo. Amém? Porque só Ele, o Espírito Santo, é quem vai te capacitar, vai fazer a obra de Cristo em você, para você chegar no grande dia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou-se ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você conhece a história? Jesus foi para o deserto pelo Espírito Santo. 40 dias de jejum. 40 dias, irmãos. Quantos jejuns nós temos fazido por mês? Nós, cristãos. Né? Coloca isso no teu pensamento aí. Quantos jejuns você tem feito pela tua vida espiritual? Quantos dias você tem se consagrado ao Senhor para você permanecer? Porque você acha que o diabo vai deixar quieto? Você acha que o diabo vai deixar você? Não vou mexer com ele. Não, o diabo vai mexer sim, e é bom que mexa. E tem que mexer. O diabo vai tentar de todas as formas tirar você da presença de Deus. Mas o que está dentro de você é maior do que qualquer potestade. Porque o nosso Deus que nós servimos, amém?
É um Deus que está sobre os tronos e soberanias. É um Deus que domina o mundo e tudo que há na terra. Ele tem o domínio sobre a mão dele, sobre o olhar dele. E nós servimos esse Deus, que nos envia o seu Espírito. Amém? É o Espírito Santo que nós temos que buscar. É o Espírito Santo que tem que ser o nosso consolador. Realmente, ter um diálogo com o Espírito Santo. Ter uma conversa particular com ele, você mesmo. Você mesmo. Tem que conversar com o Espírito Santo. Né? Hoje eu estava conversando com o Espírito Santo. E toda vez que eu saio de carro, eu converso com o Espírito Santo. E eu falo assim, ó, Espírito Santo, vem comigo, vem sobre mim. Vem me guardando, Espírito Santo. E o Espírito Santo já me livrou de cada acidente, meu irmão. Você não tem ideia, você não tem ideia. É só quem está no volante e quem está no volante que sabe do que eu estou falando. Quantas vezes o Espírito Santo te livrou? Amém? Quantas vezes? E você às vezes vai dormir e nem se importa com o Espírito Santo. Você vai não falar com ele, não dá um bom dia para ele. Bom dia, Espírito Santo. Boa noite. Me guarde. Vem sobre mim. Guarde. O Espírito Santo tem guardado nós. Nós nem estamos sabendo. É bom a gente saber dar valor e honrar. Senhor Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido meu baluarte, a minha rocha, a minha segurança. O Senhor Espírito Santo que te guarda a tua casa. Amém? É o Espírito Santo que te guarda a tua vida. É o Espírito do Senhor. Nós temos que dar valor ao Espírito Santo e ter no entendimento nosso que a presença dele é toda a diferença. A presença dele. Que essas palavras assem no seu coração, que você saia daqui cheio. Olha só o que diz aqui, ó. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foram revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Os versículos que eu coloquei aqui só para complementar, eu estou terminando. Olha só essa porção aqui, irmão. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, vós anciões de Israel. Sabe essa história aqui? Essa história aqui, lá de Atos, o chefe mandaram Pedro calar a boca para não falar de Jesus, não. Aí ele falou: calma aí, como eu não vou falar do meu Senhor? Em outras palavras, né? Ele fala assim, ó: mais vale temer a Deus do que os homens. Cheio do Espírito Santo, pelas autoridades, né? Por causa disso mandaram prender ele. Prenderam ele para matar no outro dia. Aí o anjo do Senhor vem, se conhece a história, e abre as portas e ele sai da prisão. A prisão era impossível sair daquela prisão, mas o anjo vem e quando os guardiães estão lá, cai, né? Pela presença da glória de Deus. E aquele irmãozinho saiu, ele pensava que estava sonhando, mas era verdade, era real. O Espírito Santo na vida de Pedro. Para terminar, olha só que gostoso essa porção aqui, irmão. Oh Jesus, mas eles estando cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus. Oh, aleluia. Então, o que eu quero deixar para você é que o teu coração se encha dessa presença. Amém? Que você, na sua casa, amanhã, todos os dias, procura mais falar com o Espírito Santo. Fala mais com ele. Ele vai estar ouvindo a sua voz. E o único amigo fiel, verdadeiro, que te ouve, e te ouve direto, é o Espírito Santo. E assim, ó, diálogo, uma conversa, você fala e o outro ouve. Amém? Então, quando você for falar com o Espírito Santo, você tem que falar, mas você tem que calar a boca e ouvir ele falar com você. E quando você começar a ouvir a voz do Espírito Santo, meu irmão, você não quer mais deixar de ouvir a voz dele. A voz dele é uma voz serena. Sabe, eu tenho um hino que eu sempre canto, porque esse hino sempre falou comigo. E todas as vezes, nas tribulações que eu passei lá em Alagoas, eu pastoreei lá durante 5 anos. E de todas as tribulações nós passamos lá. Nós ganhamos
80 almas para a glória de Deus naquele lugar. E de todas essas pessoas que nós levantamos ao Senhor, sabe? Todas elas, a maioria delas, não todas, mas a maioria delas, eu ensinei os irmãos a ser cheios do Espírito Santo. E hoje uns 60% deles estão firmes. Eu tenho um filho meu na fé que está aqui. Eu fui no batismo dele. No batismo, eu fui no noivado dele, né? O irmãozinho cheio do Espírito Santo, o Elidiano, né? Eu amo muito meus irmãos. E, no entanto, irmãos, aprenda isso, tá bom? Seja cheio e busque a presença do Espírito Santo. Se coloca de pé. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração assim, ó. Eu quero orar por ti. Querido Deus, nesse momento, Senhor, sela essa palavra no entendimento do teu servo. Ó Deus, que essas sementes caiam num bom terreno, que dê frutos na tua presença, porque nós sabemos que se cair num bom terreno vai dar fruto. E se dá fruto, Senhor, vai crescer a tua noiva. A reunião aqui vai ser cheia, porque esses irmãos vão buscar essas almas que estão perdidas lá fora. Deus, em nome do Senhor Jesus, que há um objetivo nessa fala, Senhor, que há um direcionamento nessa fala, Senhor, que cada um, no individual, busque a tua presença, que a tua presença seja real, que a tua voz seja ouvida audivelmente na sua mente e no seu coração. Senhor, sela agora, sela, Pai, com o teu Espírito Santo, cada ouvinte que ouviu essa porção que o Senhor trouxe essa noite. Senhor, abençoa a tua noiva, abençoa Israel, a quem o Senhor tanto ama, a igreja que é aqui em Blumenau. Senhor, abençoa nossas vidas e nos protege, nos livra de todo o mal. Senhor, vai de conta todos que não puderem estar aqui, Senhor. Que o Senhor os abençoe também. Que o Senhor possa, na próxima reunião, estar juntos aqui, louvando e enaltecendo a tua glória e o teu nome. No nome de Jesus. Aplauda bem forte, Senhor Jesus.